Estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Mulheres, aqui pela Imagem da Cidade. Eu sou Denise Bichani, sejam todos muito bem-vindos e é sempre bom dividir esse momento com vocês, com os nossos convidados, pensar nos assuntos que serão colocados em evidência e depois, claro, compartilhar muito conteúdo com a nossa audiência. Sempre bom mesmo às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite e as reprises, né, gente? Ao longo da semana, diferentes momentos, diferentes oportunidades para estar com você também aqui na nossa TV Galega. Apresentando o meu primeiro convidado, comigo aqui o Diego Santos, que é o gerente de Consumer Care da Serasa e vem hoje falar sobre uma pesquisa importante que fala sobre a questão do lado financeiro dos brasileiros, contas e o uso também do cartão de crédito. Diego, seja muito bem-vindo à nossa TV Galega. Obrigado pela oportunidade, Denise. Pois é, e uma grande oportunidade para dividir com quem nos acompanha em casa essa pesquisa, que realmente foi analisar o lado financeiro, mas principalmente a questão do uso do cartão de crédito pelos brasileiros. Essa pesquisa feita pela Serasa e que traz realmente um cenário que faz parte da grande maioria das famílias, né, Diego? Sim, um assunto extremamente importante, porque o cartão de crédito ele pode ser bom ou ele pode ser ruim. É a maneira com que a pessoa utiliza que vai falar a respeito disso. Então, o cartão de crédito, na verdade, é uma facilidade. Ele vem para ajudar as pessoas, mas a gente foi fazer um estudo para conseguir entender qual que é o perfil de utilização. E quando a gente vai para conseguir entender qual é o perfil, como o consumidor usa, a gente percebe que a organização é um dos fatores preponderantes para que as pessoas acabem se endividando e usando esse benefício que é ter o crédito de forma indevida. Pois é. E assim, foi motivado por alguma causa em especial buscar essa análise, a ver esse perfil do uso do cartão de crédito e a relação dele com as famílias, com os consumidores? Sim, a Serasa ela acompanha, ela faz um mapeamento de inadimplência no Brasil. Então nós somos um dos principais canais para passar essas informações. E quando a gente olha do ano passado para esse, nós voltamos a ter um crescimento. Só para você ter uma ideia, mais de 72 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Então, quando a gente fala sobre inadimplente, o que é o inadimplente? É a pessoa que está devendo e não está conseguindo pagar. E a gente começa a fazer estudos complementares para conseguir entender como que está a relação do brasileiro com o crédito, como que está a relação do brasileiro com o dinheiro. E aí estudar sobre o cartão de crédito, fazer uma pesquisa para entender como que as pessoas estavam utilizando é de suma importância para que a gente consiga ter esses insumos. E nessa pesquisa feita, o que foi observado? Como é que é essa relação do brasileiro com o cartão de crédito? O que a gente percebe num primeiro momento? Um dos principais pontos de impacto é a quantidade de cartões. Para você ter uma ideia, tem pessoas que usam 4, 5, mas a média é no mínimo 2 cartões. E é bastante coisa quando a gente pensa. Porque o que acontece é assim, Denise, a pessoa começa a usar e se você tem 2 ou 3 cartões, você faz uma parcela pequena, pode parecer que é pouco dinheiro, mas quando você soma os 3 cartões, isso torna um montante grande no final do mês. A primeira coisa que a gente identificou é pessoas que utilizam mais de um cartão vão ter mais dificuldade, seja pelo controle ou seja porque não tem clareza a respeito disso. E a maneira com que a pessoa está utilizando o cartão ou para que ela está utilizando também influencia muito. As pessoas estão utilizando o cartão de crédito como complemento de salário e aí que está o risco. Então uma coisa é quando você usa o cartão de crédito porque você prefere e você aprendeu a trabalhar com aquele modelo. Usa para ganhar pontos, usa para ter a concentração em um meio só de pagamento. Agora, quando o salário ele termina antes do final do mês e a pessoa começa a utilizar o cartão para gastos básicos, e aqui quando eu digo gastos básicos, são até gastos de sobrevivência, fazer mercado, para comprar roupa, abastecer o carro, e ele passa em um complemento, no mês que vem esse valor tem que ser pago. Então, provavelmente, o salário acabe antes do final do mês do que estava no mês anterior. E aí é onde a pessoa começa a se complicar. Então, o cartão de crédito é necessário que a pessoa tenha muita disciplina para utilizar ele e ele saiba escolher ou eu vou usar no débito ou eu vou usar no crédito. Quando eles começam a confundir, começam a usar os dois ao mesmo tempo, a chance de ter impacto é maior. E assim, você não acha também que precisaria ter também um cuidado a mais das empresas que oferecem esses cartões? Porque quando a gente for levar em consideração alguns bancos, eles têm todo o cuidado especial para realmente até limitar o valor, né, para ser utilizado, aquele limite do cartão para alguns clientes. Mas em outras situações a gente vê que o cliente não tem a condição realmente de gastar aquilo e ele de repente fala que ele está com 11 mil de limite, ele tem 15 mil de limite, e quando que se tornaria um valor quase que irreal para a realidade financeira dele com a família. Isso não é também assim abrir as portas, digamos assim, para aquelas pessoas que acabam muitas vezes não sabendo utilizar, mas são impulsionadas pelas facilidades? Sim. Olha que importante essa pergunta sua. A Serasa lançou o Manual do Crédito Consciente, que é para conseguir dar visibilidade para as pessoas isso. E tem uma lei no Brasil, que é super recente, 2021, que é a lei do superendividamento.
E ela fala exatamente esse ponto que você está tocando, que é o seguinte: existe uma responsabilidade do mercado na concessão de crédito e principalmente nas explicações. Então a facilidade de acesso ao crédito em algum momento, agora a gente está num cenário um pouco diferente, está mais restritivo a questão de acesso ao crédito, mas até mesmo a falta de clareza do que o consumidor vai assumir faz com que ele se complique. Então, com certeza, isso tem muito sentido. O consumidor vai, toma crédito ou utiliza um cartão, muitas vezes não se atenta por quanto paga de juros, porque um dos principais motivos para o consumidor entrar na inadimplência é rotativo do cartão de crédito. Ele vai, paga só o limite, deixa atrasar, o juro super alto, quando a pessoa vê uma bola de neve e ela não consegue mais resolver aquela questão. Então tem uma responsabilidade do mercado, sim. A lei do superendividamento veio para auxiliar nisso. Então ela obriga as empresas a ter que passar as informações de forma concreta, o consumidor ele tem que ter acesso ao contrato, a quanto ele está pagando e principalmente ele conseguir ver qual que é o custo efetivo total. É até uma sigla que eles usam para isso, que é CET, CET. Qual que é o custo efetivo total do que eu estou pagando? É necessário que ele tenha. Então o consumidor ele precisa ter essa consciência, Denise, senão ele vai, pega um crédito, muitas vezes está pegando R$1.000, um exemplo, e quando ele vai ver no final ele tem que pagar 4 e ele acha que está fazendo um bom negócio, na verdade ele está se complicando. E para alguns consumidores, num primeiro momento dizer que está devendo pesa em muita consciência, não conseguem mais nem dormir. Só que para outros consumidores aquilo vai somando. Estou devendo aqui, estou devendo ali, acho que eu não consigo mais pagar minhas contas e deixa rolar, deixa a vida rolar e acaba não querendo mais saldar também os seus compromissos. E aí tem toda a restrição que o próprio mercado também proporciona para quem vive essa situação realmente da grande inadimplência. Sim, né? Denise, é essencial de quando a gente fala sobre dinheiro, a gente fala sobre emocional. É muito importante você falar sobre isso, porque nem sempre as pessoas estão... Quando as pessoas pensam em dinheiro, elas pensam de um lado só matemático. O tem dinheiro ou não tem, rico ou pobre. Isso, tenho dinheiro, não tenho. Se eu estou devendo é por conta de uma questão que eu não consegui economizar, ou eu não fiz o cálculo direito. E tem muito mais emocional do que as pessoas imaginam. Olha o que você mencionou, a vergonha. O brasileiro é um povo extremamente honesto. Quando você vê as pessoas que estão na inadimplência, não é porque a pessoa ficou devendo porque ela queria. É porque ela passou alguma dificuldade na vida dela, perdeu um ente querido. Acabamos de passar por um momento muito difícil na história mundial, não só no Brasil. A questão do crédito no Brasil, um país extremamente desigual, somado a que nós não temos educação financeira, nem na escola, nem em lugar nenhum. Então, só a falta de informação já faz com que a pessoa vá para caminhos ruins. Até ela conseguir ter esse acesso é muito difícil. A vergonha é só um dos itens. Existem estudos que comprovam que pessoas que estão endividadas pioram o casamento. Muitas vezes está relacionado até a divórcio e a própria relação com os filhos e amigos. Então passa pela vergonha, depois a pessoa de não poder mais ter o convívio social, isso acaba colocando a pessoa num buraco. A relação do dinheiro é totalmente direta com o emocional. Então quanto mais a pessoa cuida do emocional e ela entende, melhor ela fica financeiramente. Porque o dinheiro nada mais é do que a questão também do desejo. Quanto menos eu desejo, mais dinheiro eu tenho. Quanto mais eu desejo, normalmente menos dinheiro. Porque a gente está numa sociedade de consumo. É comum, é necessário, mas não o excesso que foi colocado pra gente. E até a pessoa conseguir entender isso de forma psicológica, Denise, entender assim, nem tudo que eu vejo eu preciso consumir, ou nem tudo que as pessoas estão usando eu preciso usar também. Quando ela começa a tomar consciência disso, o controle fica um pouco mais fácil. E o próprio hábito do consumo mudou muito nas últimas décadas. No Sim. passado não tão distante, na nossa infância, ir para o supermercado com os pais era uma vez ou outra, pelo menos uma vez por mês, para fazer aquela compra mensal. E aí naquele momento se podia pensar em trazer algumas gostosuras, digamos assim, para a criançada. Hoje, toda semana indo para o supermercado, toda semana consumindo, toda semana, todos os dias levando as gostosuras para as crianças, para a criançada, e a própria criança achando que isso é muito fácil e está ao alcance de todos. Só que tem um custo. Tem que ter dinheiro, tem que ter valores para poder saldar aquele compromisso financeiro também. Sim, o próprio perfil de consumo, as facilidades, imagina, há um tempo atrás, e não é tanto tempo, a gente não imaginava você pegar um aplicativo no celular e pedir comida. Então era normal que você cozinhasse. E é inquestionável o quanto é muito mais barato você cozinhar em casa. Hoje em dia a facilidade de você pegar um aplicativo e pedir comida na sua casa, e também é uma coisa que as pessoas desconsideram. Normalmente as pessoas acreditam que para a inadimplência é em valores muito altos. E não é. Então você pede comida um dia, 50, 60 reais. Depois no final de semana a pessoa vai comer uma pizza, pede algo de novo. Quando vai somar no final do mês, parte da renda da pessoa está comprometida. Então o comprometimento da renda está desde essas facilidades que nós temos, somado à questão da falta de controle e acompanhamento. Eu creio que um dos pontos principais, Denise, é as pessoas negarem o óbvio. Se as pessoas acreditassem no poder do óbvio, que é anota todo dia que você está gastando durante um mês, no final do mês com certeza você vai ter uma visão totalmente diferente da sua vida, de você conseguir olhar e falar assim, agora deixa eu olhar para esse problema de frente e conseguir enxergar onde estão os meus gastos e o que eu gastei que eu podia ter evitado.
Então as pessoas vão antecipando, e a vida está cada vez mais corrida, e a gente coloca isso como justificativa também. Tá muito corrido, então eu vou pedir uma comida, ou tá muito corrido, eu vou comprar aquilo ali. E a gente vai facilitando, só que o que a gente faz? Para viver o presente, a gente compromete o futuro. Então a gente vai antecipando sonhos, isso é muito caro. Tentar antecipações, não fazer a construção, isso pode prejudicar bastante a pessoa na vida financeira também. Como, por exemplo, estar negativado, estar devendo e não conseguir saldar o seu compromisso financeiro. E aí vem aquela ideia, o nome sujo está negativado no Serasa. Sim. Mas aqui a empresa que você representa, a Serasa, é muito mais do que aquele momento de estar negativado, não poder realmente fazer novas compras porque o nome está sujo. Sim. A Serasa, há muito tempo atrás, a Serasa é uma empresa muito antiga no Brasil, tanto que é um nome muito conhecido. Ela era conhecida por aquela cartinha que chegava na casa das pessoas, que era a carta de negativação. Então é um serviço, o nome técnico que a gente usa é birô de dados, então é onde as empresas vêm em negativo. Lembrando que a Serasa não negativa as pessoas, quem negativa é o credor. Então o credor vai lá na Serasa, a empresa para quem a pessoa está devendo dinheiro, e fala, eu quero negativar a pessoa porque ela não marcou com aquela questão financeira. Mas hoje a Serasa é um ecossistema financeiro. Então o foco da Serasa é conseguir levar crédito para todos de forma consciente. E para isso a gente desenhou vários serviços. Então dentro do leque do que a Serasa oferece, nós temos o Limpa Nome, que é um dos primeiros passos para o consumidor sair da inadimplência. A gente tem uma plataforma online com mais de 500 empresas conectadas. O consumidor ele entra, não paga nada, e se a empresa estiver conectada ali, ele consegue fazer uma negociação. Às vezes, Denise, tem parcelamentos em 72 vezes para a pessoa conseguir pelo menos parcelar e sair daquela dívida. E quando a pessoa parcela uma dívida, a partir do pagamento da entrada, ela já não é mais uma pessoa negativada. Ela pode estar devendo, porque tem uma diferença também muito importante para o público entender, que é, quando eu estou negativado, é porque eu estou devendo algo que eu não estou cumprindo com o pagamento. Eu posso ser um devedor, mas estar adimplente. É quando eu faço um parcelamento, estou com ele em dia, ainda tenho a minha dívida, mas isso me prejudica muito menos. Não está prejudicando o meu score, o acesso ao crédito vai ser mais facilitado, e a Serasa trabalha nesse sentido. Então a gente utiliza o Limpa Nome. Outra coisa é o score, que é o acompanhamento da vida financeira da pessoa. O score da Serasa ele é um mapa para você entender quais são as suas possibilidades para os próximos 12 meses de pagamento. E é nesse sentido que a gente vem mudando muito. Então hoje, quando a gente percebe, a gente vai fazer pesquisas de marca e perguntando para o brasileiro, como que você entende a Serasa? As palavras que apareciam no passado poderia ser medo, hoje aparece confiança. Então para nós isso é muito importante. Sobre o score, algumas pessoas não conseguem entender realmente o que deixa ela mais vistosa, digamos assim, para as próximas compras, e o que acaba dificultando uma nova compra. Sim. O que facilita, Sim. o que dificulta, e o que seria o certo nessa relação de consumo para ter realmente uma leitura certa do score do consumidor? O score, de uma forma bem resumida e ampla, o que ele é o histórico que a gente apresenta para o mercado da possibilidade que tem da pessoa pagar em dia as dívidas dele nos próximos 12 meses. Como que o score é calculado e no que ele é baseado? Primeiras informações, cadastro positivo. Cadastro positivo é uma lei no Brasil. Então, todo mundo que tem cartão no banco, cartão de crédito, empréstimo, essas informações são passadas. Isso começa a compor o score da pessoa, para saber o quanto do que ela tem de dinheiro está comprometida. Consultas ao nome. Então, quando a pessoa recebe muita consulta, a pessoa fica indo ao mercado buscar crédito, e isso é uma sinalização para o mercado que você está precisando buscar muito crédito, que existe um risco de comprometimento da sua renda também. Isso também contabiliza, e o atraso que você tem nos seus pagamentos. Então, para que a pessoa consiga ter um score em dia, e o score, lembrando que ele vai de 0 até 1000, a partir de 700 ele é considerado um score excelente, que é quando você tem as maiores chances para conseguir crédito no mercado. É necessário que a pessoa faça passos que parecem ser muito simples, mas mais uma vez volta na questão da organização. Pagar as contas em dia. Se você tiver cartão de crédito, principalmente pagar as suas faturas em dias também. E dentro do possível, só deixar com que as pessoas consultem. Isso ainda não é cultura para nós no Brasil. As pessoas passam o CPF muito fácil, Denise. Então, todo lugar que você vai... Sim. Hoje em dia está exposto Me o CPF. passa o CPF. Não. Então, assim, o CPF é uma coisa muito sua, muito única. E é uma coisa onde as pessoas, se tiverem acesso, pode gerar comprometimento para você. Então, é importante que você não fique passando seu CPF para as pessoas, porque cada consulta... eu vou tentar pegar um cartão de crédito. Caso a pessoa consulte, isso vai impactar o seu score. Depois, eu vou até a loja para ver um crediário. Novamente, vai impactar o seu score. Então, o score é uma composição das consultas no seu CPF, do seu cadastro positivo e da sua renda, como que ela está comprometida nos seus pagamentos do mês. Nessa questão de não passar o CPF é quase que impossível. Por exemplo, assim, qualquer cadastro, até promoções que participamos também, primeira coisa ali é um campo obrigatório a colocação do CPF. Perfeito.
Esse ponto é muito importante para você falar para os telespectadores, porque não é obrigatório, até mesmo sabe quando você vai em farmácia, eles pedem uma digita o CPF, não é obrigatório, a gente não deveria ter que colocar. Então, nada mais é para eles poderem enriquecer o cadastro deles com as nossas informações. Essa é uma coisa que o consumidor tem que ficar muito atento. Às vezes você vê pesquisa no centro, no calçadão, as pessoas pedindo e preenchendo prancheta ali no papel, ainda pedindo CPF. Isso é totalmente equivocado da pessoa fornecer. Então, até mesmo quando você vai participar de uma campanha ou algo assim, é necessário que você questione. Quando você vai passar numa loja, por que a pessoa precisa do seu CPF para pagamento se você não pedir seu CPF na nota? A não ser que você queira o CPF na nota. Do contrário, a necessidade não é real e não é obrigatório também. Então, o consumidor tem esse direito, se em algum momento é questionado o CPF dele, perguntar por que meu CPF vai ser usado, e ele tem o direito de poder negar passar o CPF também. Voltando a falar sobre a saúde financeira dos consumidores, essa pesquisa que a Serasa realizou realmente indo a fundo da relação consumidor com cartão de crédito, muitos com 2, 3 ou até mais, e não é só o ter o cartão, é estar ao mesmo tempo utilizando esse cartão, a fatura chegando e se perdendo nas contas. Sim. Começamos por onde? Sim. Para melhorar esse cenário, para sair dessa realidade negativada, para sair dessa realidade que assusta no final do mês? Eu acho que o primeiro ponto que eu diria para quem está nos assistindo é: quantos cartões você tem? Será que você precisa usar 3 ou 4 cartões ou você consegue concentrar em um só? Uma segunda pergunta para a pessoa é: eu estou pagando esse cartão em dia? Eu sei o quanto de juros eu estou pagando? Porque se ela abrir a fatura, ela vai conseguir enxergar o quanto de dinheiro dela está indo embora só em juros. Eu acredito que o primeiro passo, tudo começa pela organização. Então quantos cartões eu tenho, quanto eu estou pagando por eles e qual é a chance que eu tenho de colocar em um cartão só. E por que faz diferença eu ter 1 ou 3 cartões? Denise, se a pessoa consegue ser extremamente organizada, e esse é um perfil bem raro, não é todo mundo que consegue fazer organização, você usar 3 ou 4 cartões, você pagando em dia, praticamente parece dar a mesma coisa. Agora imagina se você atrasa 4 cartões, é muito diferente de você atrasar 1. Então é muito mais simples aquilo que a gente controla. E um dos maiores erros quando a gente vai para pesquisa, para você ter uma ideia, tem um escritor que tem um Nobel de Economia a respeito disso, é conta de cabeça. A gente ainda faz muito isso. Tem muitas pessoas que querem fazer a conta de cabeça para saber se o dinheiro vai dar no final do mês. Isso é o primeiro passo, talvez, para a pessoa se complicar. Então a pessoa precisa anotar. Ainda tem gente que prefere fazer o acompanhamento pelo papel, ok, mas hoje nós temos meios eletrônicos que facilitam demais, desde aplicativos que são gratuitos até o aplicativo do banco. E na pesquisa da Serasa comprova o seguinte: quem anota e quem consegue acompanhar os gastos, 90% deles tem chance de estar com score excelente frente àqueles que não anotam. Então isso traz mais segurança para a pessoa. O que eu diria como os primeiros passos é as pessoas precisam se organizar. A organização passa de, se eu posso abrir mão de um cartão e eu já estou utilizando ele, ou eu não tenho compras que estão muito prolongadas, cancela o cartão, escolhe o cartão, tenta entender dentro desse cartão quais são os benefícios que você tem com ele. Então, se eu tenho mais dias para pagar, se eu ganho algum ponto, se eu tenho alguma vantagem, escolhe um só e tenta concentrar tudo ali. Primeiro você vai ter uma fatura só para acompanhar e vai ficar muito mais fácil depois de você fazer o cálculo nele também. E pensando que é uma organização, né, Diego, que não é de uma hora para outra, às vezes são meses que vão exigir Sim, realmente um comprometimento maior, mas depois lá na frente vai valer a pena, com certeza. Sim, né? É importante você mencionar sobre isso. Só que o primeiro passo é exatamente com qualquer coisa que a gente começa na vida. A gente não começa agora para já tentar ser um especialista financeiro. Mas é melhor a pessoa começando a anotar agora, porque eu tenho certeza que dentro de alguns meses, e a gente já está no meio do ano, então se a pessoa começa agora, com certeza chegar no final do ano, ela vai estar muito melhor que se não tivesse começado. O problema é quando a pessoa não quer olhar para as dificuldades, ela prefere ir tocando, que foi o que você mencionou, então eu vou tocando, e as coisas vão indo, eu vou dando um jeito, e os problemas eles não se resolvem por si só. A gente precisa colocar a mão neles. E o primeiro passo é conseguir olhar eles de frente. E para olhar dívidas de frente, é necessário que você as anote. Então, se você anota e faz um controle efetivo, sem dúvidas a chance que você tem de melhorar a sua vida financeira é muito maior. E se precisar, contando com a parceria da Serasa, que oferece diferentes canais para justamente ir ao encontro dessa saúde financeira para o indivíduo, para a família como um todo, para acessar os serviços de vocês, como é que a gente faz? Excelente. O consumidor pode contar conosco através do nosso aplicativo, então ele pode baixar de forma gratuita. 3 minutos ele faz o cadastro, ele vai ter acesso ao score dele e todos os benefícios da Serasa. Nós temos um site da Serasa e, além disso, para quem acessa a internet, tem o hábito de acompanhar através do YouTube, nós temos um canal que é o Serasa Ensina. Lá no Serasa Ensina nós temos mais de 470 mil inscritos, mais de 850 vídeos explicando tudo, Denise, desde o básico da vida financeira, até mesmo como evitar golpe, como usar o cartão de crédito. Tem lá um manual que é o Dinheirês, para a gente conseguir entender esses termos de dinheiro, de finanças, para conseguir deixar mais claro, e a Serasa disponibiliza. E um outro serviço bem importante, a Serasa disponibiliza o Minhas Contas.
que é o Minhas Contas? Dentro do aplicativo da Serasa, você faz o seu cadastro, todo boleto que subir vinculado ao nome da Denise, ele aparece no aplicativo, ele manda um SMS te avisando. E você consegue pagar pelo próprio aplicativo, inclusive pagamento de utilities, que a gente chama, que são empresas de água e luz. Então, o controle das pessoas, às vezes, a dificuldade é acompanhar as contas, a Serasa disponibiliza um serviço para isso, que é o Minhas Contas. Fez o cadastro, o aplicativo ativo, qualquer boleto que subir no seu nome, a gente manda avisando para você que foi gerado um boleto no seu nome e você consegue entrar. Esse aplicativo? Zero. Então o aplicativo é gratuito, o consumidor baixa através das lojas, ele consegue fazer a utilização e o serviço para ele é gratuito. Muito bom te receber aqui, trazer todo esse conteúdo para a nossa audiência, para quem nos está acompanhando aqui na TV Galega. Obrigada por estar conosco. Denise, muito obrigado. Muito bom, muito somatório. Obrigado. Gente, tá fácil, né? É só a gente realmente levar a sério realmente o que foi passado aqui na nossa conversa e com certeza também ter a Serasa como parceira, por que não dizer dessa forma, para conseguir mais informações e mais conteúdo na nossa educação financeira. Vamos para o intervalo comercial, na sequência tem muito mais e claro, você segue conosco acompanhando aqui o programa Mulheres pela Imagem da Cidade. Eu volto já.